Boa noite, Espírito Santo, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos livres para Te adorar, para reunir, Pai, e buscar a Tua presença, Pai. É o melhor lugar para estarmos, Pai, na Tua casa, Pai, reunidos em família, em igreja. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém? A palavra fala, quando dois ou mais estiver reunidos em Seu nome, Deus está presente, amém? E Deus está presente aqui conosco, amém? Eu preparei aqui, o Espírito Santo inclinou meu coração para uma palavra, e nós iremos falar sobre alcançando o terceiro céu, né? Alcançando o terceiro céu. Mas o que é isso, terceiro céu? Você sabia que a palavra fala que existe 3 céus? Primeiro, segundo, terceiro céu, né? Então a gente vai falar sobre isso. O que é o terceiro céu? O que é alcançar o terceiro céu? Eu queria que você respondesse para você mesmo. O que é céu para você? O que é céu para nós? Muitas vezes a gente... Obrigado, irmão. A gente tem uma conceituação de céu como uma realidade eterna, né? O que seria isso? Que seria após o arrebatamento individual ou arrebatamento coletivo, né? O individual é quando a gente morre fisicamente, mas a gente sabe que a morte física não é o fim, pelo contrário, é o começo da eternidade, né? Ou a continuidade da nossa existência. Então a gente sempre tem essa perspectiva, foi para o céu, né? Morreu salvo, foi para o céu. E também o arrebatamento coletivo, que é quando Jesus voltar a levar a igreja para morarmos no céu. Então a gente tem essa concepção um tanto quanto distante, um tanto quanto simbólica, em alguns momentos até meio místico, porque às vezes em rodas de conversa mais próxima, até no meio evangélico, quando não tem conhecimento, fala de terceiro céu, já associa com uma coisa mística. Como assim, terceiro céu, né? Mas o céu, ele é muito mais que isso, quando deixarmos aqui a terra. O céu, ele pode ser trazido à terra através da nossa vida. Aliás, a nossa vida em Deus, a nossa vida cristã, e essa vida aqui na terra, nós somos chamados para viver o céu na terra, trazer o céu na terra, porque o reino de Deus, ele não é feito por mãos humanas, ele não habita em templos, mas ele habita dentro de nós, não é verdade? Os frutos do Espírito é o céu aqui na terra, sermos essência, diferentemente do fruto da carne, estarmos aqui na terra e buscarmos a imagem e semelhança de Deus, sermos referência na vida das pessoas, o nosso testemunho é um evangelismo, amém? Ser diferente nesse mundo que cada dia que se passa está mais corrompido, pois a palavra de Deus assim o fala e assim o diz. Lá em Colossenses 3, 1 a 4, vamos abrir nossa palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Assim diz, Colossenses 3, versículo 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha que interessante esse texto. Está falando para nós procurarmos as coisas que são do alto. E também para nós pensarmos nas coisas que são do alto. E não nas coisas terrenas. E porque nós morrermos, né? Então, quando a gente imagina que iremos para o céu, ou viveremos no céu, é quando nós morrermos fisicamente, mas aqui está falando, morrer o quê? Morrer a nossa carne, porque nós entregamos nossa vida para Jesus, nós morremos e nascemos de novo, para ter essa vida da conversão,
E a conversão não é só o dia que a gente veio aqui na frente, que a gente batizou, é a cada dia, de glória em glória, essa mudança de vida, que é uma conversão contínua. Cada área da nossa vida, dá abertura para o Espírito Santo renovar e trazer a sua vida em nós. Esta é a vida dos céus, que o próprio Colossenses 3, 1 ao 4 fala, que nós temos que pensar. Mas nós sabemos que nós vivemos no mundo, além do que eu falei, que jaz do maligno, mas dos nossos compromissos terrenos, né? De trabalhar, a limitação do nosso corpo. Às vezes a gente não tem tempo para nada, e geralmente quando a gente fala que não tem tempo é porque nós não estamos dando prioridade a certas coisas. Então, é quase que impossível da gente não estar envolvido com as questões do dia a dia e ter contatos com pessoas que a gente pode, no dia a dia, até se corromper e desconectar um pouco do céu. Sem contar das nossas ansiedades, né? Das nossas preocupações, mas a gente precisa ter esse momento, ou a cada dia, a cada momento, de pensar nas coisas do céu, de ter esse momento de buscar a Deus, aquele momento de intimidade, aquele momento de quebrantamento, para que nós venhamos a se desconectar deste mundo terreno e estar conectado com Deus dentro de nós, né? O nosso espírito, na nossa intimidade. A gente tem uma concepção que a diferença de espiritual é o físico, né? Mas o próprio espiritual tem um corpo também. A palavra fala um corpo que nós iremos receber, né? Espiritualmente. A diferença do espiritual não é o físico, é o carnal, né? Então, espiritual é vida com Deus, espiritual é santidade. Quando a gente fala de uma vida espiritual, que é uma vida conectada aos céus, que é uma vida de trazer esse céu à terra. Então a diferença é o carnal, e a gente sabe que é o carnal, os frutos da carne, está sempre associado ao pecado. Então frutos do Espírito é o espiritual, e é o que? Os céus em nossa vida, é o reflexo dos céus aqui na terra, através da nossa vida. E o pecado é tudo aquilo que é contra Deus, que é o carnal. Ficou claro? Né? Então, o diferente de espiritual não é físico. Espiritual é santidade, é busca de céu. E carnal é pecado e está associado aos frutos da carne, que o salário do pecado é a morte, que vai nos conduzir para o inferno. Então, céu é santidade e é Deus em nós. Inferno é o pecado, é o carnal, e é tudo aquilo que é contra Deus e que nos afasta de Deus e nos afasta desse céu que nós estamos falando essa noite. Então, a gente pode ter uma concepção que para Deus é sim, sim, ou é não, não, né? Para Deus é sim, sim ou não, não. Não existe talvez. Aquele termo que a gente fala pé na igreja e pé no mundo, né, que na verdade que é pé no espiritual e pé no carnal, o morno. Para Deus é isso, ou é o reino do inferno na terra, ou é o reino dos céus. E a gente tem que fazer essa escolha. Então, espiritual, o contrário é carnal. Espiritual é santidade, é céus, é os frutos do Espírito. E carnal é o pecado, né, é o inferno, que é o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente busca essa vida de separação, a gente automaticamente, nós estamos trazendo os céus na nossa vida e os céus aqui na terra. E em Apocalipse 2, 7, fala o seguinte, Apocalipse capítulo 2, 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espírito com letra maiúscula está retratando o Espírito Santo de Deus, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, ao que vencer o quê? Esses frutos da carne, o que é carnal, né? Nós morrermos para a carne. Ao que vencer, dar-lhe-ei o combater o bom combate, né, a cada dia. Dar-lhe-ei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vocês lembram que o paraíso, onde era o paraíso que Adão e Eva viveu?
Onde era? Era no céu ou na terra? Quem sabe responder? Era na terra. Mas por causa do pecado, é como se o paraíso do Éden foi transportado para o céu. Então hoje aquele jardim do Éden existe e está nos céus, que é o que a palavra está falando aqui. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, que é os céus, que é a santidade. Então são os mistérios de Deus. Ao que vencer, dar-lhe-ei o que? Após a morte física, a morte terrestre, vão ser arrebatados, estão lá nesse paraíso. E esse paraíso é o terceiro céu. Esse paraíso é onde estão os nossos queridos que passaram pela terra, desde Adão e Eva até hoje, e que estão lá, que foram salvos, morando nos céus, diante do trono de Deus, e é de onde estão as decisões para a terra, o decreto de Deus, e quando a gente busca também essas decisões. Então a gente pode perceber claramente em Apocalipse 2, versículo 7. Ok, então vamos lá. Como nós falamos que temos 3 céus, o que seria esse primeiro céu? O primeiro céu é a realidade que podemos enxergar, é o concreto, né? Quando a gente olha para o sol, para o alto, é o céu azul, os pássaros, as nuvens, é o céu natural, é o céu terrestre que está diante dos nossos olhos. E esse céu terrestre, esse céu que é a realidade que podemos enxergar, ele traz vida à terra, sim ou não? Nós temos a chuva e temos o sol. A gente precisa, sabe, principalmente quem trabalha com a agricultura, né? Ela vai plantar no período que tem as chuvas, aí espera ter aquela chuva, né? O calor, chuva, o sol. Imagina se nós ficássemos 3 dias sem sol, principalmente nós que moramos aqui em Ilha Solteira, né? Um local que tem muito sol, enfim, essa representação natural que eu estou falando para vocês aqui, que o céu traz vida à terra, também é no aspecto espiritual. Salmos 19, versículo 1 a 3. Eu gosto muito desses salmos, desses versículos que acabamos de citar, que ele diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Essas primeiras palavras, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, está fazendo referência ao firmamento. O primeiro céu é esse céu que declara a glória de Deus, que é o céu da criação, que foi criado lá na criação, que é onde nós habitamos. É a dimensão natural que manifesta a glória de Deus. É a dimensão natural que apresenta as obras da criação de Deus. Por mais que a ciência tenta explicar, tem muitos conceitos que não consegue, que é muito divino, que é muito digno de louvor mesmo, de agradecer a Deus por tanta beleza, por tanta que é a própria natureza, que é a própria criação, né? E quanto mais próximo a gente está da natureza, mais saudável a gente está, tanto na nossa alimentação, né? Tomarmos sol, né? Vitamina D, pôr os pés na areia, o pé na terra. Isso é saúde, é estar próximo do céu terrestre, próximo dessa glória de Deus. Então, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento, que é a terra, anuncia as obras das suas mãos. Este céu é o céu que manifesta a Deus na sua criação, e nós somos frutos da criação de Deus. É o céu da dimensão do louvor. O que é o louvor? De eu agradecer a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, pela dimensão. Da gente olhar para essa vida terrestre aqui e sempre encontrar um motivo de gratidão.
e sempre encontrar um motivo de louvor. E a gratidão, recentemente eu ministrei aqui sobre perdão. A gratidão, ela não é só uma questão de saúde emocional e mental, mas é uma questão espiritual também. Ou seja, é essa dimensão de eu estar grato ao pão, ao alimento, à água que nós bebemos, é sempre encontrar um motivo para louvar a Deus, né? Tem aquele versículo que fala dos pássaros que não semeia, os lírios do campo, e eles não têm a ansiedade, né? E a gente sabe que todos nós estamos propícios a estarmos ansiosos, a ansiedade faz parte da nossa vida, mas a partir do momento que a gente consegue, através do firmamento da glória de Deus, ter essa intimidade com Deus, a gente vai descansar no fardo de Deus que é leve e suave. Amém? Então, vamos lá, em Isaías 55 também fala da dimensão do céu aqui da terra. É muito conhecido esse texto que diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Esse primeiro céu, essa dimensão terrestre que nós habitamos, é o espaço concreto, natural, da manifestação do sobrenatural de Deus. Amém? É aqui, nesse concreto, é aqui que a gente tem que crer, né? Tem que tocar para crer, que a gente consegue enxergar o impossível de Deus acontecer. Então, é nesse mundo terrestre que Deus vai manifestar a sua glória. A questão que a gente fala, Deus proverá, né? É nesse momento, né, nesse mundo terrestre que manifesta a provisão de Deus. É onde nós buscamos cumprir os 10 mandamentos, a santidade, a busca de Deus e tudo mais. Os céus do firmamento que a gente agradece a Deus. No entanto, a nossa conduta cristã não se limita à grandiosidade, né, mas à limitação também do natural dos céus terrestres, do firmamento, que é o que a gente vê. A gente pode seguir a retidão, né, que eu falei dos 10 mandamentos, buscar a santidade, o caminho de Deus, e viver uma vida um tanto quanto mais natural. Mas existe uma dimensão espiritual, que vai além dos céus que estão diante das nuvens que nós podemos ver, que é um céu, que é o segundo, que é o terceiro céu, que a gente vai falar aqui. Então falamos do primeiro céu, que é o firmamento, né, que declara a glória de Deus. Agora existe o segundo céu, e aí nós iremos ler lá em Gênesis, capítulo 1. Agora, o segundo céu, ele está acima das nuvens, tá? Acima do que nós vemos. Às vezes ele pode ser visto, ele é natural também, mas ele pode ser visto pelos telescópios, é isso, né, que fala que vai além e tal. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 14, fala da criação. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Esse segundo céus é o céu dos céus, é o que a palavra muitas vezes fala, que são as regiões celestiais, tá? É um céu que nós, enquanto seres viventes, não conseguimos sobreviver, né? Não há vida
A gente não há ar, né? Não tem essa atmosfera que a gente respira, que a gente precisa do oxigênio. A não ser que, né, quem vê na TV o astronauta, né, o foguete, vai todo com um aparato para conseguir entrar, porque é uma outra dimensão natural, mas ao mesmo tempo é uma outra dimensão espiritual. Você se lembra quando o diabo caiu sobre a terra e destruiu toda a terra? Lembra lá na criação? E depois que ele foi destruído, ele foi expulso da terra e foi lançado para habitar onde? Quem lembra? Não é nessa dimensão? Que é as regiões celestiais. As regiões celestiais, que é o segundo céu, é onde está a batalha espiritual, onde está principados e potestades. Vocês lembram disso? Amém, gente? Amém. A gente já aprendeu quando em pregações sobre batalha espiritual e tudo mais. É onde está as operações angelicais. Se a gente tivesse os nossos olhos abertos espirituais, a gente ia ver, né? Os anjos vindo com espada, guerreando, e ao mesmo tempo os demônios também nas regiões celestiais. Quando a gente fala que os céus estão fechados, os céus estão como bronze, é quando os céus estão encontrando legalismo para barrar a glória de Deus e a bênção de Deus. Aí é uma dimensão de guerra espiritual, é uma dimensão do nível de intercessão que nós temos que buscar também na nossa vida. É igual eu falei, às vezes a gente vive apenas o mundo do primeiro céu, né, de vida com Deus, de obras, de bênção, de buscar os caminhos de Deus, que é fundamental, que é bênção. Mas existe uma outra dimensão, que é uma dimensão que muitas vezes a gente acaba acontecendo na nossa vida e a gente não sabe. Quando a gente passa por uma cova de leões, quando a gente passa por uma fornalha de fogo, quando a gente ultrapassa a dimensão terrestre, a gente vê que tem alguma coisa que realmente está tentando nos destruir. E é onde a gente tem que entrar em quê? Em guerra espiritual. É onde a gente tem que entrar em intercessão. A gente tem que orar, tem que buscar. E muitas vezes a intercessão não é lutar contra o diabo tão somente. Mas a intercessão é a gente orar em prol de vidas. E muitas vezes de vidas que a gente nem sabe com o que a gente está orando, né? Muitas vezes aquela situação ela está sendo providências e permissão de Deus para que nós possamos alcançar um outro céu, que é o céu das regiões celestiais, de lutar, de guerrear, até que os céus são abertos. Quando a palavra fala que os céus são abertos, não é o céu terreno, é o céu do segundo céu, são abertos e a glória e a bênção de Deus, ela desce e vem ao nosso encontro. Geralmente essas bênçãos que são conquistadas na região celestial são bênçãos terrestres, que não é apenas bênção de um carro, de uma casa, de coisas naturais. São bênçãos de conversão de vidas, são bênçãos do avanço do reino de Deus aqui na terra. Vocês estão entendendo, gente? É um nível de intercessão, um nível de entrega em prol do reino que a gente se coloca, que o resultado vai ser eterno. E você pode ter certeza que a sua conversão, a minha conversão, da nossa família foi fruto de intercessão de vidas, de pessoas, do evangelho ter sido alcançado na nossa vida. E nada mais e melhor do que nós fazermos o mesmo. Nada mais e melhor do que nós sairmos dessa dimensão de apenas do primeiro céu, que já é glorioso. Porque o primeiro céu nos serve, vocês estão entendendo? Com frutos, com o sol, com a chuva. E o segundo céu, nós que temos que servir. Amém? Muitas vezes interceder por algo que não é para nós. Porque o primeiro céu, a gente vai pedir para Deus algo que é para nós, não é assim? Para nossa família, ou até mesmo para o nosso irmão. Mas o segundo céu é uma dimensão que eu vou me colocar em prol de muitos que eu nem sei. Talvez alguns de vocês não sabem, mas talvez alguns de vocês sabem o que é o que estou falando, que é você ter um peso de intercessão. Às vezes aquele aperto que você não sabe o que é,
Aí você vai no teu quarto, isolado, ora, gemidos inexprimíveis, aí você consegue dormir. E você orou por vidas. E não é somente para os seus filhos, para os seus familiares. Deus compartilha conosco aquilo que Ele quer fazer. Porque esse mundo terreno, tudo tem um legalismo, um propósito e uma missão. E ela tem que ser conquistada nos segundos céus, nas regiões celestiais. E em Efésios 6, versículo 12, é um texto muito conhecido, que também apresenta tudo o que nós estamos falando. Que diz o seguinte, Efésios 6, versículo 12 e 13. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes na fé, firmes no propósito, sabe? E outra questão, esses céus dos céus, tudo que nós estamos falando aqui, a vida espiritual, o céu, nós estamos buscando o reino de Deus dentro de nós, trazer o céu e viver o céu aqui na terra. Então, Deus habita dentro de nós, amém? E o diabo, ele não é corpóreo, ele não tem, né, o corpo, não tem, ele também quer encontrar pouso em pessoas, sim ou não? Né? Então nós, aonde que muitas vezes a manifestação do segundo céu vai acontecer? Na vida das pessoas. Então nós convivemos no mundo, no dia a dia, com pessoas, né? E muitas vezes as guerras espirituais que acontecem no segundo céu se manifestam na vida de pessoas com quem nós estamos convivendo. Eu citei aqui a Cova dos Leões e a caverna, a fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Eram pessoas, né, que viviam o reino de Deus e foram lançadas na Cova dos Leões e na fornalha de fogo. Foram lançadas por demônios? Ou naturalmente foram lançadas por pessoas influenciadas pelo mal, não é isso? Então a gente convive no mundo e muitas vezes o que ocorre, você pode estar vivendo em santidade, né? Em adoração, em louvor. O diabo não vai tocar em nossas vidas, mas vai usar o quê? Pessoas. E muitas vezes as pessoas que a gente menos espera, que é o próximo, que é as pessoas de intimidade, as pessoas com quem a gente trabalha. Então, às vezes, Deus tem um chamado na tua vida, na minha vida, um ministério, quer seja aqui na igreja, quer seja onde você estiver, e eu acredito muito que o reino de Deus não é só aqui na igreja, é onde nós estamos, que a gente tem que viver o reino de Deus, e de repente, a gente começa a viver uma prova que não tem nada a ver com aquilo que a gente está orando e Deus está nos revelando, é algo que vai sugar nossas energias, às vezes lá no ambiente de trabalho, lá no ambiente de família, ou alguma doença, ou algo assim, que o inimigo toca, e o que mais o diabo faz para a gente perder a dimensão espiritual é o nosso coração, né? A gente está em santidade, aí o inimigo não pode nos tocar. O que ele vai colocar? Ele vai colocar pessoas para nos magoar. Aí a gente perde a dimensão da águia, que é acima das regiões celestiais, e nós caímos para a dimensão natural. Quando a mágoa, o ressentimento, nos faz perder os frutos do Espírito, nos faz perdermos essa dimensão espiritual. Vocês estão entendendo, gente? Está ficando claro? E é hora que a gente tem que ir lá na intimidade, no quarto, a sós com Deus, para orar pelos nossos inimigos, para orar por aqueles que nos perseguem, né? E isso é algo que o diabo odeia. Quando a gente deixa de odiar como ele odeia, entendeu? Quando a gente libera para viver o Espírito Santo e abençoar aquela vida. Não é fácil, vamos ser sinceros. Não é fácil, mas é uma dimensão que Deus quer nos levar para que nós possamos atingir o terceiro céu. Não atinge, e às vezes, gente, a gente vive o primeiro céu e a gente vai até o segundo céu,
a gente guerreia, luta, tal, e aí vem o fardo do desgaste do id, o fardo do desgaste da mágoa, do ressentimento, e a gente não vai para o nosso lugar secreto do confronto, porque Deus permite para que nós nos confrontemos com os nossos leões, com o fogo consumidor, que na verdade é o tratar de Deus aqui dentro. E o fogo consumidor é natural, é pessoas, é prova, é cruz, é cova dos leões, e é aí que a gente vai para o terceiro céu, que é quando a gente consegue aumentar, como Cristo, daqui a pouco a gente vai ver, a primeira fala dele lá na cruz foi o quê? Perdoai, pois não sabe o que fazem. E Jesus estava na cruz, pregado, e Jesus, ele veio da glória, né? Ele poderia mandar destruir todo mundo ali, com o poder que ele tinha. Ainda bem que a gente não tem o poder de Deus, de Jesus, senão a gente ia mandar destruir todo mundo, né? Nossa carne, mas Jesus não fez isso, amém? Então, os segundos céus, naturalmente é a galáxia, vamos colocar assim, né? Que está acima das nuvens, e espiritualmente é onde estão os principados e potestades, e é onde está também os anjos guerreando. É o fruto da nossa oração, é o fruto da nossa intercessão, e nós temos que subir além do segundo céu. Aí o terceiro céu está lá, 2 Coríntios, capítulo 12, 1 a 4. Que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12, 1 a 4. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, que a gente acabou de ler um versículo sobre isso, e ouviu palavras inefáveis, né? Indizíveis, que ao homem não é lícito falar. Olha só, ele foi arrebatado, né? Arrebatado quando o corpo, aliás, o espírito e a alma saem do corpo e é levado ao terceiro céu. A primeira expressão de Paulo, né, que ele colocou, em verdade, não convém gloriar-me, ou seja, não se ensoberbecer pelas revelações, pelo que Deus colocou aqui. O que nós podemos tirar desse texto, primeiramente, que existe o terceiro céu, né, que é o paraíso que a gente acabou de falar. Se existe o terceiro céu, então tem o primeiro e o segundo céu. E aqui está falando que Deus revelou a ele, né, coisas que são inefáveis e também indizíveis. É uma outra tradução que está falando aqui. O que significa isso? Primeiramente, intimidade, revelação, estar diante de Deus, transfiguração de Deus. Lembra quando Pedro, Tiago e João estavam lá com Jesus? Jesus se transfigurou, a glória de Jesus, né, o brilho de Jesus, ele se transfigurou, e até que Pedro, Tiago e João temeu a ele, porque eu estou diante de Deus como Deus é e como eu sou, e é impossível conhecer a Deus sem temer, sem se conhecer a si mesmo, porque a gente vai olhar para nós mesmos e vermos como nós somos e como nós estamos. Então, é nesse momento que nós iremos ser confrontado. Quando eu estou com mágoa com alguém, estou querendo, igual eu falei lá, revidar o outro, aí Deus mostra o porquê que eu estou passando por toda aquela situação. Mostra o lado de carne, ou até mesmo de condução para o inferno que está dentro da gente. Vocês estão entendendo, gente? Esse é o terceiro céu. É uma dimensão que está sendo implantada dentro da gente, né? Enquanto o primeiro céu é a dimensão do louvor, da gratidão, esse é o da verdadeira adoração, face a face, né? É a intimidade, é o confronto,
é o verdadeiro compromisso, verdadeiro mesmo, do reino de Deus. É o fogo consumidor. E é onde a nossa oração, a nossa luta não é contra o diabo, mas sim contra a principado e potestade, em prol de vidas. É quando eu atravesso esse segundo céu, sem ficar presos às armadilhas do inimigo, para ferir a nossa... E é nessa dimensão do terceiro céu que os frutos do Espírito vai prevalecer na nossa vida contra os frutos da carne. É a transformação do fogo, né, a luz nas trevas. E é onde há a revelação de Deus para a nossa vida. Amém? É a dimensão aonde eu vou conseguir ouvir a voz de Deus. Não somente para falar, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu ter concepção do que Deus quer para mim, do que Deus quer para a nossa vida. É o que Jesus falou, está consumado. Tem muitas situações que nós passamos aqui na terra, que são provas, que são decretos, que veio lá do terceiro céu, do trono de Deus. E a nossa oração tem que alcançar esse terceiro céu, para quando a gente falar está consumado, aí a gente vai conseguir acontecer aqui na terra, e conquistar aqui na terra, e vai vencer no reino espiritual do segundo céu, para alcançar o terceiro céu. Lá em João 19, nós vamos voltar lá no Jesus lá na cruz. João capítulo 19, o que está acontecendo aqui? Jesus estava lá crucificado. Todos creem que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, antes de Jesus vir aqui na terra, teve um propósito lá no terceiro céu, sim ou não? Amém? O mesmo cada um de nós, tivemos um propósito no terceiro céu que Deus nos colocou. E para que nós possamos cumprir o decreto do terceiro céu, a gente tem que buscar o céu aqui na terra, né? Aí o que ocorre? Jesus viveu aqui na terra com esse propósito, que era o propósito de cruz, de plano de salvação para nossas vidas. Então, lá em João 19, 10 a 11, fala o seguinte, João capítulo 19, versículo 10 e 11. Disse-lhes, pois, Pilatos, não me falas a mim, não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terás contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. O que ocorre aqui? O homem natural, Pilatos, que pensa que está acima de tudo, que está apenas na dimensão terrestre, mas que existia um principado e potestade do segundo céu que estava crucificando Jesus, verbalizou isso para ele, eu posso te crucificar. Aí Jesus respondeu, nenhum poder terias se do terceiro céu do trono de Deus não fosse lhe dado. Mas é certo que ele falou, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem, né? Porque a palavra fala, assim como aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, no propósito, no decreto que Deus te colocou, no caminho de cruz, mas não somos nós que vamos amaldiçoar. As colheitas são feitas nas semeaduras espirituais, tanto para quem anda com Deus, quanto para quem não anda com Deus também. Amém? Então não temos que desejar a maldição, mas a gente sabe que as pessoas colhem, né, quando se levanta contra nossas vidas, quando faz o mal para quem quer que seja. Mas foi dado essa permissão lá dos céus. Vocês estão entendendo? E essa permissão de cruz para Jesus, e a permissão de cruz na nossa vida, é para um propósito espiritual de vivermos o terceiro céu. E é um decreto. Aí lá no versículo 28, depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num estopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Existe um texto lá em Jeremias, a gente não vai ler, que fala: se os pais comem uvas, os dentes dos filhos ficarão embotados, né? Está falando da maldição, né? O vinagre, né? A uva. Se os pais comem uvas, os dentes dos filhos serão embotados. Aí fala que cada um, diante da sua perversidade, vai colher dos seus frutos. Mas a palavra fala que a maldição, ela alcança até a quarta geração. E olha como, veja bem, Jesus estava ali, vendo que tudo foi cumprido. Olha como que é simbólico. Não é à toa que tinha um vinagre ali, algo que é fruto de uma uva que Jesus teve sede. A esponja com esopo chegou na boca de Jesus, nos dentes de Jesus. E isso representa os dentes embotados. Jesus trouxe para ele a maldição e ele levou lá na cruz, aí ele entregou o seu espírito. Vocês entenderam? Então foi algo simbólico de trazer a maldição para os dentes de Jesus ficar embotados, né, com a uva. E antes de tudo isso aqui que eu falei, Jesus na cruz falou: perdoai-vos, pois não sabem o que fazem, né? E ele estava diante de duas pessoas que foram crucificadas, e uma ali se converteu, entregou a vida a ele, e Jesus cumpriu, né, o mandato, a vida dele, o combate dele aqui, e aquela cruz foi um decreto, algo que aconteceu no natural e que alcançou o terceiro céu. Amém? Então, só para fechar, o que é o primeiro céu? É o firmamento, é o que Deus criou para nós vivermos aqui na terra, a glória de Deus. É o mundo de corpo, né? É o mundo aqui terrestre, é o mundo natural. Nosso corpo veio do pó e ao pó vai retornar. Nós precisamos dos nutrientes da terra através dos alimentos. E nosso corpo é santuário do Espírito Santo. O segundo céu é a batalha, é o confronto. Já está ligado até mesmo à nossa alma, né? É a nossa alma que tem que ser purificada. É o confronto da nossa luta, que não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades, não é contra pessoas. Agora, o terceiro céu já é onde nosso espírito alcança, né? É onde Deus quer falar no nosso espírito, é a transfiguração. E para Deus nos revelar, a nossa alma tem que estar purificada, tem que estar limpa, em adoração, em quebrantamento. É o terceiro céu, a transfiguração, é o quem eu sou e quem tu és, entendeu? Quem eu sou eu mesmo e quem é Deus em mim e em nós. Amém, gente? Alcançando o terceiro céu. Esse é um chamado para todos nós. Chamar a equipe de louvor aqui. Em nome de Jesus. E que nós possamos buscar a graça de Deus para viver cada palavra que nós falamos aqui. E é um desafio para cada um de nós. No mundo natural que nós vivemos, né? No mundo emocional das circunstâncias das pessoas, que nós sabemos que são pessoas adoecidas, que não têm Deus, e todos nós também estamos sujeitos a isso, mas nós podemos orar pelos que nos perseguem, podemos nos colocar na brecha também para interceder e trazer o reino de Deus aqui na terra, que não por força nem poder, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Vamos nos colocar em pé? Senhor Jesus, lembras que nós somos pó, ó Deus. Corrige-nos para que nós possamos viver a tua imagem e semelhança. Assim como Jesus foi o exemplo, ele veio com um propósito aqui na terra, um propósito lá do terceiro céu, um decreto, e ele mesmo falou ali para Pilatos: não és tu que tem esse poder, se não foi dado do alto. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, e é justamente isso que nós precisamos entender, lá no nosso secreto, liberando perdão, assim como Jesus perdoou,
perdoais, pois não sabem o que fazem. E ao mesmo tempo, diante da crucificação, ele alcançou o terceiro céus, te adorando, te louvando, assim como Paulo e Silas. São vários exemplos da palavra de Deus para nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós temos um chamado de trazer o teu reino aqui na terra. E é um preço que não é por força nem por poder, mas sim pelo teu Espírito. Nos ensina, Senhor, a vivermos muito além do firmamento, que nós possamos encontrar motivos para te louvar, para te adorar, para te agradecer pelo pão, para te agradecer pela provisão do dia a dia. Inclina o nosso coração e nós queremos ser corações gratos. Ensina-nos também, Pai, a interceder por vidas, não sermos egoístas, queremos somente herança e bens aqui na terra, apenas para nós, para os nossos filhos, mas que nós possamos interceder por vidas, porque a batalha espiritual não é tão só e simplesmente guerrear contra o inimigo, mas é nos colocarmos em brecha em prol de vidas, porque o Evangelho tem um princípio de gratidão. Assim como um dia pagaram um preço por tua vida, por intercessão, quanto tempo faz que nós não oramos por conversão de vidas? Quanto tempo faz que a gente não se preocupa com nossa vida de testemunho para amar aquele que nos persegue, para amar aqueles que muitas vezes fizeram mal por nós, ou para interceder por pessoas que a gente jamais conhece, Senhor, nos colocar momento de intercessão, de oração, de peso de intercessão, Senhor, e que nós possamos, Pai, nunca perder aquele momento do secreto, de intimidade, de adoração. Quanto tempo faz que você e eu não derramamos lágrimas diante de Deus, não nos quebrantamos diante de Deus, para que nós possamos ser limpos dos fardos da caminhada do ID, do Evangelho. Nós temos que viver constantemente nessa intimidade, nessa transfiguração de quebrantamento, para que a bênção de Deus, a revelação, a intimidade de Deus, a gente nunca vai perder e não possamos viver essa vida de força, porque Deus aperfeiçoa a força dele quando nós manifestamos a nossa fraqueza e dependência diante dele. Nos ajude, Senhor, que teu Espírito Santo possa nos conduzir a alcançar esse terceiro céu. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.